a Gabriela, que está chegando junto com a gente. Muito bem-vinda, Gabriela. Agora há pouco estávamos comentando, Gabriela, sobre questões que lamentavelmente, né, envolveram ali Porto Alegre, essa situação também, né, hoje de ser um dia tão importante, o dia da consciência negra, e é um prazer estar te recebendo hoje aqui, Gabriela, até para isso para nós falarmos. Tá certo que a sua pauta, ela também tem um alinhamento feminino, né, mas tem também alinhamento de lutas. Só para nós passar para o nosso telespectador que está junto com a gente, nós estamos recebendo, vamos conversar agora com a Gabriela Oliveira. Ela é designer, consultora e professora, empreendedora nas áreas das indústrias criativas e de educação há 10 anos. Ela é fundadora e diretora de experiências digitais da ECC Hub, Escola de Inovação, Criatividade e Negócios, TEDx Speaker, com o tema envolvendo vivências com a mulher negra empreendedora. E ela é autora do livro Uma Atitude por Dia, por um mundo com menos racismo. Ela está em São Paulo, vai participar junto com a gente. Olha, seja bem-vinda, Gabriela. Não sei se você está sabendo dos eventos aqui no Rio Grande do Sul que aconteceram. Lamentável tudo isso. Mostra que ainda parece que de todo o que nós avançamos em sociedade, as situações assim mostram que ainda falta muito avançar, muito se debate sobre inclusão, mas nada é feito para a incluir. Muito diz que colocam terminologias de somos iguais, mas todos os dias estamos prospectando que não é tudo isso, que na realidade nós devemos encarar sim que somos iguais, mas por sermos desiguais, melhor dizendo, né, somos desiguais, mas por sermos desiguais é que somos humanos, né, somos todos nós humanos. Ainda há um largo horizonte sobre tudo isso. Eu te peço até desculpa de ter feito o introdutório dessa maneira, mas é que essa informação está tão forte aqui pairando no Rio Grande do Sul e é um dia tão importante para se falar de tudo isso, mas eu lhe passo a palavra, você dá a saudação introdutória e já podemos pautar um pouco mais desses desafios, ainda mais para as mulheres empreendedoras negras, né, nesse nosso país. Seja bem-vindo, é um prazer imenso estar te recebendo. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês aqui. Já peço de antemão desculpas que o meu vizinho está fazendo, né, um barulho aqui em obras, né, então caso a minha fala dê uma cortada nesse sentido. Bom, essa notícia que aconteceu hoje, então, esse fato que aconteceu hoje, que acontece muitas vezes no Brasil, né, é uma notícia que, né, não assolou só o Rio Grande do Sul, mas eu já acompanhei, já recebi nas minhas redes hoje cedo pela manhã, né, ainda ontem à noite, de madrugada, já acompanhando as mídias sociais. Infelizmente, isso é o que acontece ainda num país que não reconhece que é racista, né, que tem a estrutura da sociedade composta, né, por leis e regras que ainda perpetuam o racismo, né? Então, quando a gente ainda não reconhece isso, fica difícil de reconhecer também que somos todos responsáveis, né, para que essa forma como o país está estruturado, ela não aconteça mais, ela não se perpetue mais, né? Então, quando a gente fala da questão da violência, da questão da educação, do acesso à educação, do acesso a pessoas negras também nos espaços de poder, inclusive para que a gente tenha leis mais rígidas e um sistema de segurança que também proteja pessoas negras, porque a gente sabe que nas estatísticas, né, é a gente, infelizmente, que está na frente, né, na frente do tiro, né, seja na violência né, das periferias, como também na violência com crianças, né, e agora com esse senhor, né, que tem 60 anos, que foi violentado aí por seguranças dentro de um estabelecimento comercial, né? Então a gente ainda tem muito a que discutir, a que refletir, a que agir também com relação às questões raciais no país, né? E isso não é uma discussão apenas entre pessoas negras, né? É uma discussão que todos devem ter, né? Independente de gênero, independente de raça, né?
É uma grande realidade que tu fala. Uma coisa que também chama a atenção é que a história brasileira, ela tem pecado porque ela quis apagar as pegadas do negro no dentro do seu próprio território. É incrível, né? Nós pegarmos os livros de história e só falarmos do período escravocrata brasileiro. Só está atrelado ali, mas não esconde, né? Tenta esconder, tenta segregar ainda mais e não aparecer tudo o que aconteceu depois. Não se fala, né? Que quando foram libertados, foram proibidos ao direito do trabalho, foi trazido aí uma grande contingente de levas de italianos, porque não poderiam os negros trabalhar. Foram vetados à escola, não podiam ter nem sequer relacionamentos em cidades que eram considerados de homens brancos, foram banidos, segregados e ainda de tudo tiveram movimentações de tentar ainda fazer, né? Eu me esqueci como é que chama, a depuração social, vamos dizer, usar esse termo que eu me esqueci a terminologia. Então tentaram fazer de tudo para sufocar, né, os negros, sabendo-se que, se for fazer um inventário dos registros, dos anais das histórias, o contingente populacional negro era maior que o contingente populacional de brancos naquela época. Então fizeram tudo isso, né? Tentaram naquele exato momento apagar uma certa identidade, fazendo essa segregação forçada, fazendo tudo isso, e hoje ainda carece-se de fazer não somente uma volta ao contrário, né? Sair de tudo isso contrário, mas poder buscar a valorização integral para tirar das condições aonde que se encontram hoje a maioria da nossa população negra, que está muitas vezes em situações sociais calamitosas porque foram infligidos e passaram por tudo isso, déficits educacionais grandiosos porque foram infligidos e passados por tudo isso, e muitas vezes não foi respeitado nem suas origens, suas culturas, que foram estraçalhadas, foram rasgadas, né? Foram rasgadas porque nem os credos religiosos que eram trazidos eram os aceitos, não poderiam ter, e eles foram, né, aportuguesados, vamos dizer assim, forçadamente entrar em uma cultura branca totalmente europeia e vigente aquele período que era melhor ser europeu, né, com aquelas tendências europeias, do que ter dentro do nosso solo nacional esse período escravocrata. Nós vemos que muito foi marchado no sentido de trazer um certo equilíbrio e chegamos à cota racial. Como é que você observa essas questões ligadas às cotas raciais? Porque a gente sabe que, por mais tendenciosas que elas vêm para trazer o equilíbrio, muitas vezes ainda mostram fragilidades, né? Porque ainda trazem rupturas por tudo isso. Mas a gente sabe que no terreno de igualdade também fica difícil. Como é que você enxerga tudo isso? É importante que a gente pense que, justamente por conta de todo esse processo histórico que pessoas negras viveram e passaram, né, é uma reparação histórica a gente ter cotas, né, em todos os setores, e principalmente não só as cotas como ações afirmativas, né, e a gente vê um movimento agora, inclusive um movimento de estranhamento, né, de pessoas não negras com relação a programas de trainee em grandes corporações, por exemplo, que incentivam a entrada de pessoas negras dentro de cargos executivos. Então, veja que a gente tenta dar passos à frente, né, e acaba retrocedendo porque muitas vezes as cotas não estão sendo bem implementadas, né, mas nunca se julga também outras ações que perpetuam ainda que pessoas brancas estejam no poder, né, que homens sigam estando no poder, né, quando a gente, na verdade, precisa muito de ações afirmativas, como as cotas e outras ações, que estimulem que mais mulheres estejam em cargos de poder, em cargos de liderança, né, porque é a partir desta mudança, né, que a gente vai começar a ver, né, não só vai ver a mudança, né, tanto em termos de desigualdades, né, e aí eu acho que é um ponto importante aqui, pessoas negras são extremamente potentes e competentes no que fazem, né, o que a gente está falando aqui é de falta de oportunidades, né, tem muitas empresas em que estagiários negros passam mais tempo nesse cargo do que pessoas brancas, isso está errado, né? Então a gente não começa a questionar isso, e é por isso que as cotas precisam existir, né? Precisam existir ações intencionais, né, e propositivas para que essa mudança aconteça num curto prazo, porque eu não quero esperar que os meus netos, né, que os meus bisnetos possam ver de fato a equidade. Eu quero que a minha geração já veja isso, né? Então é extremamente importante que as ações sejam feitas agora. E é muito interessante de ver no quadro das mulheres, né,
Porque se vocês pegarem os álbuns de família de 50, 60 das famílias, de até 70, é muito característico, você vê a mulher negra presente no álbum de família, mas como serviçal de família de brancos. Porque o que acontece? Foram impostas a essas condições. As condições daquele período impuseram tudo isso, né? E o mercado de trabalho não era aberto, era difícil, não era fechado. Então, assim, quando fala-se que se exterminou a escravidão, a gente para pensar. E é isso que a Gabriela vem nos dizer, que essa luta pela mulher está buscando o seu espaço, ainda mais nessas fileiras. E inclusive tem uma empresa do mercado financeiro que agora vai dar uma amplitude nesse sentido. A gente vê que precisamos dessas ações para fazer esse equilíbrio, né? Equilíbrio dentro do nosso país. Deixa eu passar com o Leandro da Mate TV Serra, ele divide de tela com você, para nós mergulharmos mais nesse assunto. Que pena, Gabriela, que o nosso tempo passa rápido demais. Teria que ser um programa inteiro para nós falar sobre tudo isso. Leandro da Mate participa com a gente, TV Serra Farroupilha. Bom dia. Ótimo, bom dia mais uma vez, Edinho. Quero cumprimentar a Gabriela também, estava acompanhando o bate-papo de vocês. Gabriela, a gente tem toda uma legislação posta, se divulga, se fala que a nossa sociedade é uma sociedade inclusiva, que aceita todos, que não é uma sociedade racista, mas que na prática destoa completamente do que está na teoria, enfim, do que se coloca em termos de legislação como um todo. Na tua visão, por que ainda nós temos esse desfoque da teoria para a prática? O que está acontecendo? Para mim, esse desfoque ele acontece muito porque muitas dessas leis elas são vistas também ainda sem a visão dos recortes, né? Quando a gente olha para a violência doméstica, por exemplo, a boa parte da população de mulheres que sofre de violência doméstica são mulheres negras. Não se faz ações afirmativas entendendo o contexto, não só de gênero, mas também de raça, né? Então, as leis ainda, as leis e a estrutura do legislativo ainda, né, é muito ampla, né? Não respeita e não olha para esses detalhes que são extremamente importantes e que são significativos, inclusive estatisticamente, né? Então, quando a gente olha para a violência doméstica, isso se acarreta. Quando a gente olha para as mulheres empreendedoras, né? Mulheres negras empreendedoras são a maioria estatisticamente, são as que pouco recebem incentivo, inclusive financeiro, né? De bancos, né? De fundos de investimento. Então, quando a gente começa a entender isso tanto no mercado corporativo quanto no Estado, né, que essas leis elas ainda não olham os detalhes, né, ou seja, como a nossa população no Brasil ela é estruturada, a gente vê que as ações elas vão acontecer na esfera de classe e não na esfera de raça. Né? Enquanto a gente olhar apenas para a esfera de classe, entendendo que no caso de classes sociais nós temos a maioria de pessoas negras em classes C e D, né? Enquanto a gente não for específico em erradicar, né, o problema com a forma como ele realmente está estruturado no país, a gente não vai conseguir resolver o problema, né? Então, enquanto a gente não olhar recortes de raça, a gente não vai conseguir ver com que essas leis sejam de fato implementadas com rigor, né, e que atendam de fato pessoas negras, né, e que isso perpetue a gente não ter um racismo que ele é estrutural dentro da sociedade, né. Certo. Perfeito, Edinho. Eu teria mais colocações, mas o tempo nos limita. O comando é com você aí em Caxias do Sul. Muito obrigado, querido. É verdade. Eu estava até mesmo falando, o nosso tempo é que nos limita. Nós estamos encerrando já esse segmento. Gabriela, nós vamos pedir, solicitar nossa produção, que nós possamos agendar novos encontros. É interessante, é necessário nós pautarmos sobre tudo isso, até para trazer informações, porque a nossa sociedade tem informações de senso comum, é natural tudo isso. Nós devemos mergulhar cada vez mais para entender o porquê que nós temos de lutar para trazer cada vez mais um equilíbrio. É muito largo ainda as distâncias que nós temos que buscar contornar, muito largo. E ainda há uma sensação em nossa sociedade que é imposta do que está tudo perfeito. Não está, gente. Não, está tranquilo, não há. Não, há sim diferenças muito gritantes, históricas do nosso Brasil, que têm que ser corrigidas e urgentes.
E os trabalhos têm que começar a ser feitos por não somente a linha de intelectuais, mas tem que começar a agir por dentro das fileiras políticas também. Tem que começar a haver um entendimento, tem que começar a buscar estudo para compreender um pouco mais do que a história fez, para entender porque as coisas estão agora. E aí sim traçar metas para que nós possamos trazer um pouco mais de justiça e senso de igualdade real e verdadeira à nossa nação. Gabriela, vou passar para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo conversar um pouco com a gente. Eu vou te trazer uma notícia para ti que vai te arrepiar. Caxias do Sul, a vereadora mais jovem da história que se elegeu agora essa semana, ela tem 21 anos e ela é negra. 21 anos. Olha só que bacana isso. Veja só, isso é algo que eu me arrepio, eu queria te contar para ti. Além de ser jovem, é uma menina negra de 21 anos que se elegeu ao Legislativo aqui de Caxias do Sul. Estela Barladinho, o nome dela. Abraço para você, Gabriela. Sucesso ter participado com a gente e suas considerações finais. Muito obrigada, fico muito feliz com a vitória da Estela e a vitória do Legislativo, que temos mais mulheres também em Caxias do Sul e em muitas cidades, né? Isso é um grande avanço, isso é uma das mudanças que nós temos que fazer a partir de agora, né? Que precisamos enegrecer os espaços, né? Precisamos que todos estudem sobre questões raciais, então fica o convite hoje e a convocação também no dia de hoje, que todos possam estudar para que tenham mais atitudes aí, para que a gente mude as realidades do país. Muito obrigada a todos. Legal, bacana, né? Muito querida e gentil com a gente. Nós estamos, então, finalizando o nosso primeiro segmento de entrevistas aqui, né, nos assuntos do nosso Conexão.